Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no programa mais medicinal e apaixonante da sua internet, o seu, meu, nosso Cardio Talks. Mais uma vez aqui com nossa querida Vanessa, o nosso querido Cauã. E aí, turma? Olá, Bem, olá, gente. pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, nosso Cardio Talks. E é isso aí. Essa semana vamos falar de um tema muito interessante que pouco valorizado, inclusive mundialmente e até no nosso próprio país, que é febre reumática. A pergunta é: ainda existe no Brasil? Existe, né? E existe com taxas elevadas ainda. E a gente vai ver aqui que é uma coisa que pode mudar, né? Com a profilaxia. E por que a gente trouxe ela para cá, né? Hoje a gente está fazendo um podcast de cardiologia. E aí a gente vai ver qual é a interação da febre reumática com a parte, né, do coração. Perfeito. Inclusive, né, é uma patologia que está caindo a quantidade de casos nos países desenvolvidos, mas nos subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, vem se mantendo bastante prevalente. É o tema de hoje. Verdade. E isso aí preocupa a gente porque o Brasil é um país desenvolvido? Não. Infelizmente, nosso país é um país em desenvolvimento. E por mais que a gente queira dizer que o nosso país é um país rico, mas ainda tem muita pobreza. E febre reumática é uma doença de país pobre, principalmente por causa de falta de acesso à informação, tá, e orientação sobre o tratamento. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do tratamento, mas basicamente a questão da febre reumática é que aquelas pessoas que tiveram amidalite em um período da sua vida não trataram adequadamente. Isso, né? E o país da gente em desenvolvimento, então, ainda tem um acesso mais baixo, né, à saúde. Às vezes, quando tem um acesso à saúde, esse tratamento ele não é adequado, como o professor falou. E ainda tem a questão de grandes aglomerações, né? Então, você vai passando ali uma amidalite de uma pessoa para outra, às vezes dentro da própria casa. E isso pode repercutir, né, com algumas pessoas com a febre reumática. Isso. E que, na verdade, a febre reumática ela vai ser uma reação do nosso corpo àquela doença, né? Uma reação autoimune do nosso corpo. É uma resposta exacerbada ao combate daquela bactéria. Muito bem. Que é o Streptococcus pyogenes, né? Isso, que é isso. um estreptococo beta-hemolítico do grupo A e que pode causar algumas sequelas não supurativas em diversos locais do nosso corpo, né? Principalmente aí no coração, que vai ser o nosso foco de hoje. Vocês estão falando bonito demais, eu fico até emocionado. Mas veja, aí vocês falaram que então quem tem amidalite, né, pode desenvolver isso, mas todo mundo que tem amidalite, então vai desenvolver, vai ter febre reumática. Como é isso aí? Tem que ser uma predisposição genética para isso, né? Aí quem tem essa predisposição genética, durante essa resposta exacerbada, né, ao estreptococo, ele pode também lesar algumas estruturas, né, pensando no coração, algumas estruturas cardíacas, em outros locais também, em que pode desencadear, assim, a doença febre reumática. Inclusive, eu peguei até um dado que falava que a cada 10 milhões de faringoamidalite, né, que é o que a gente está falando, cerca de 10 mil vão se desenvolver para febre reumática. Então, assim, a faringoamidalite é bastante comum, mas não é toda a faringoamidalite que vai se desenvolver como febre reumática. Exatamente. E aí entra também o nosso pensamento com relação à profilaxia secundária. Bem, a gente vai falar primeiro da primária, mas só dando um spoilerzinho, a questão da profilaxia secundária, se a pessoa teve... Amidalite é uma doença comum, a gente acaba tendo várias vezes no ano, né? Por vezes a gente tem, principalmente em ambiente escolar, faculdade, né? Algumas pessoas em locais de trabalho, quem é professor, né? No caso, acaba pegando a doença dos queridos aluninhos, né? E dos pacientes também, a gente que é profissional da área de saúde, recomendo inclusive a você que é profissional da área de saúde, estudante de medicina, use máscara, se proteja. Eu sei que é a Covid agora, né? Tá tranquilo, tá todo mundo liberado, mas se cuide, se proteja, realmente. Eu, quando faço meus atendimentos, eu procuro utilizar sempre máscara. Então, se uma pessoa tem uma amidalite e ela desenvolveu a febre reumática, se ela tiver outra amidalite, ela pode ter novamente uma agressão do patógeno e piorar a situação. Até porque ela já vai ter esse anticorpo já desenvolvido, né? E por causa da multiplicação monoclonal, às vezes a reação é até mais exacerbada. Exatamente. Então a gente precisa prevenir, né? Por isso que faz essa profilaxia secundária. Se isso nunca entrou na sua cabeça, entenda agora que a profilaxia secundária é exatamente para você impedir que, mesmo que a pessoa tenha novos episódios aí de amidalite, né, ela esteja protegida. E no caso da benzetacil, né, penicilina benzatina, que vai aí ter
o seu pico aí de cerca de 14 dias, o pico de ação, então depois, aí quando já está perto de cair, a pessoa já toma De outra, novo. né, 21 agulhada dias. ali, depois de 21 dias, para exatamente ela ficar protegida, né, nesse período aí, tá? E pegando o gancho aqui que a gente falou, né, principalmente das pessoas, né, qual é a faixa etária mais acometida, no caso, né, pela febre reumática? A gente falou, é muito criança, adolescente, então a faixa etária geralmente acomete aí crianças entre 5 e adolescentes de 15 anos, então é nessa faixa etária que vão ser os principais acometidos. Então, para você desenvolver uma febre reumática, você precisa ter tido uma faringoamidalite antes, um contato com o patógeno, e aí essa vai ter um tempo de latência entre você ter o contato com o estreptococo através de uma faringoamidalite até você começar a apresentar os primeiros sintomas de febre reumática. E esse intervalo de latência aí vai durar mais ou menos de 2 a 4 semanas. Então não é assim, eu tô com dor de garganta, aí já tenho febre reumática. Até porque vai precisar desse período, né, que é o tempo de produção do corpo dos anticorpos, né, para que aconteça esse pico, comece a acometer alguns locais e aí o paciente começa a apresentar lesão. Exatamente. Sem mais delongas, vamos partir para o nosso coração. Vamos saber o que é que acontece lá no coração. Quais são aqui nesse Cardiotox. Quais são os achados cardiológicos, tá? A gente tem uma válvula, né, bem específica, que é a mais acometida, né, nessa situação, né, que é a válvula mitral, Ok. né? Ela vai ser o principal alvo, digamos assim, desses anticorpos, né? Isso. Tem até um ditado, a gente quando fala de febre reumática, por conta do termo reumatismo, inclusive, pensa muito de articulação, né? Eu vi um ditado que diz o seguinte, que a febre reumática, ela lambe as articulações, mas morde o coração. Morde o coração. Porque realmente, de verdade. fato, tem muita repercussão cardíaca, como você falou, né? Da válvula mitral, também da aórtica. Isso aí vai ter muita clínica do paciente. E aí, você acabou de falar, então tem essa questão da cardite, né? Isso. A febre reumática vai agir muito nas articulações, mas mais ainda na questão do coração, então a gente tem que ficar atento. E aí todo mundo sempre fala, quem tem doença na válvula vai ter sopro. Geralmente, quem tem acometimento, aí vai ter o sopro. E aí é isso aí que eu digo, estudem e auscultem. Toda vez que tiver oportunidade, você que é estudante, está aí, e mesmo médico recém-formado, formado, esteja sempre procurando auscultar. Teve uma coisa diferente, o colega chamou, rapaz, eu ouvi um sopro aqui, vem cá para você auscultar também. Então, procure, treine bastante o seu ouvido. Treinar o ouvido, né? Treinar o ouvido. Tem um bom estetoscópio também, de uma boa qualidade, mas toda vez que tiver oportunidade, vai lá ouvir o sopro. Além da válvula mitral, a gente sabe também a válvula aórtica, ela também É a segunda, né? a segunda, mas é muito acometida também. Então aí a gente tem tanto os sopros sistólicos da estenose aórtica, como da regurgitação mitral. Sim. Também temos os sopros diastólicos aí da estenose mitral, tá? A dificuldade da válvula de abrir, naquele momento ali da diástole, e também da insuficiência aórtica, tá? Então esses são os sopros mais comuns. Mais comuns. Eu vi que tem um padrão um pouquinho diferente, né? Quando o acometimento ele é agudo, vai ter mais insuficiência da válvula, e quando o acometimento é crônico, vai ter mais estenose. Então, Exatamente. a depender de como você pega esse paciente, isso vai ser mais prevalente entre um e outro. Com o tempo, a válvula ela vai ficando mais acometida, vai ficando mais espessada. Isso. Aquele acometimento. Como ela fica mais espessada, então ela vai ficar com Diminui a dificuldade luz, né? de abrir realmente. Então, é por isso que fica estenosada, ela fica difícil de abrir. E aí, como geralmente é a válvula mitral, então a válvula mitral ela vai estenosada, espessada, e então ela abre com dificuldade nesse momento aí da diástole. Tá? Exato. Consequentemente, vai prejudicar a função dela, que é impedir a regurgitação do sangue, né? Então, esse sangue que era para passar do átrio para o ventrículo, ficar no ventrículo, e depois ir para a circulação, ele volta para o átrio. Então, Ele é isso tanto que pode faz passar com dificuldade Perfeito. na estenose, como ele ainda pode voltar. Vocês sabiam disso? Isso. Que a válvula pode ter um duplo acometimento, ela pode ter tanto a estenose como a insuficiência. Então tem pacientes que têm, que a gente chama de dupla lesão, ou mitral ou aórtica. Então, por isso que a gente trouxe esse tema aqui para o podcast hoje, né? Porque nossa preocupação maior aqui de passar informações, né, de coisas que podem acometer o coração, e às vezes uma simples faringomidalite não tratada ou tratada inadequadamente em pacientes predispostos podem causar um acometimento tão importante no coração. Pro resto da vida da pessoa. Pro resto da E vida. é sofrimento. E aí, vamos dar o diagnóstico. Porque hoje, interessante que hoje, gente, hoje eu peguei uma paciente que veio com diagnóstico de febre reumática, olha só, e veio com diagnóstico errado, e estava tomando bezetacil há 1 ano.
Tava tomando furada Eu dá tomei um ano. 5 anos, trazer o meu relato Pois é. aqui, Você pessoal. também dá o seu testemunho aí, velho. Poxa, gente, eu era criança, eu tinha tanta raiva, tanta raiva. A gente vai falar sobre os critérios aqui. E aí eu vou dizer mais ou menos o que é que eu tinha e vocês vão chegar lá à conclusão Tá de certo. vocês. Quais são os critérios? Vamos lá, tem os critérios de Jones, né? Critérios de Jones. Como é que faz Exato. pra decorar? Inclusive, Vocês trouxeram alguma eu vi dica aí pra que galera? a American Heart Association, ela adapta, né, esses critérios, ela Sim. faz atualização. A última atualização foi feita em 2015, né? De lá para cá não foram feitas outras. Eu não fiz nenhum Mnemônico, não. mnemônico, não. Tem um aí? Decore Jones. Só vai Jones. faltar Jones. J das juntas. Juntas. Isso. Ah, Pula o Y, que é o único que não consegui nada fazer. O N de nódulos, o E de eritema, sim, o S de Cider. Pronto. Decider. Então ficou faltando só o órgão mais acometido, Que é o que é o coração. coração. Aí você coloca... O C É antes o do coração, é, de ou de o coração, coração. já funciona. Então é Jones. Fechou. Esses são os critérios O maiores Jones com aí. coração. Tá? É. E os menores? Os menores também têm monoartralgia, né? Ok. Que tem um acometimento articular também. Febre. Febre acima de 38 graus. Já entra E alguns Então, critérios laboratoriais. Isso. artralgia, lembre de fácil. Febre, Fácil. artralgia, C de proteína C, sim, reativa. I mais de de 300, intervalo, né? intervalo PR, PR. tá? Isso. E L de lembrar, você não pode esquecer que precisa antes ter uma evidência de faringoamidalite estreptocócica. Sei. Então, Jones e fácil. Aí dá para você lembrar aí os critérios. Agora, como é o diagnóstico? Quantas maiores, quantas menores? Então, a gente precisa de 2 maiores e também vão ter os obrigatórios, né? A gente acabou não falando que também vai ser o suave da orofaringe e o teste rápido para piogênese e também tem a questão da elevação do anticorpo, né? O ágilo. O ASO. Isso. Esses aí Algum são as desses aí, evidências de isso. estreptococcus, né? Você tem que Evidência ter de uma infecção evidência. estreptocócica prévia. É o Isso. L que eu falei, do lembrete. Isso, mais 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores. Perfeito. Isso. Ou se você pegar um paciente com coreia, né? Você pode pegar ele mais tardiamente, ele só tem a coreia. Pronto. Porque perfeito. ele pode. A coreia, Só. diferente dos outros sintomas, ela pode acontecer depois de 4 a 8 semanas do início Mais da. tardio, né? É mais Só a tardio ainda. Coreia já dá E o os outros diagnóstico. problemas, os outros sintomas já terem desaparecido. Essa minha paciente, ela teve uma elevação do ASO, ela estava com dor articular. Nada mais. Nada mais. Ela não tinha nenhum dos outros Era critérios eu. maiores Eu. e nenhum dos outros critérios. Não teve febre, não teve aumento do intervalo do PR, não teve PCR aumentado, Exato. nada. E aí ela começou, a gente investigou, fez o ecocardiograma, que é outro também que, se vier lá, indicação, né, válvulas espessadas, É, que é você cometimento teve- reumático, aí teve. Levanta realmente. Teve suspeita. suspeita de Então- febre reumática, você vai pedir um eco. Então, não teve. Então, tirei dela, ela tá ótima, Não, tá super feliz da vida, né? Porque não vai Não, precisar. eu lembro desse dia. Eu tomei 5 anos de bezetacil como profilaxia, né? E o único sintoma que eu tinha era poliartralgia, o que doía nos meus joelhos. Uhum. E eu tinha o aslo positivo. Só. Só. Não tinha nenhum não dos outros fechava. Mas uma critérios, não evidência que fechava. pode ter tido ali uma infecção, né? Você teve uma exposição. Sim. Não, mas não quer dizer que você Mas ficou... eu tomei ficou febre 5 reumática. anos e aí eu acho que eu comecei a tomar com 8 anos. Quando eu fiquei com 13 anos, eu acho que veio aquela fase da revolta da adolescência. Eu falei, não tomarei mais. E aí minha mãe acabou me levando para outro reumatologista. Eu era acompanhada por um reumatologista, não foi assim... Certo. Bom, era uma pessoa especialista, né? Aham. E aí eu acabei indo para outro e ele falou isso, exatamente isso. Você não fecha critério. Pronto. É isso. Mesmo que fosse para poder fazer alguma profilaxia, você já tomou 5 anos, né? Então Isso. não tinha justificativa para continuar. Não tem, porque aí se eu tirar isso, gente, é fazer a coisa certa. Se você fizer a coisa certa, não vai ter problema, É. tá? Os critérios são definidos, 2 maiores. Ou então, 1 maior e 2... Gente, não encontrou. Só encontrou um critério só. Não fecha, esquece isso. Aí você falou na questão da profilaxia. E aí, como é que é feito, então, o tratamento? Qual é a droga de escolha? A droga de Benzetacil. escolha é uma inquerida, né? Ninguém gosta dela, É. né? Que é a Você já tomou, benzetacil. Não. Nossa, eu tomava. Dói pra 21 e 21 caramba. dias. Ainda bem que não. E o meu reumatologista não deixava colocar xilocaína, então eu só sentia mesmo Vai valendo. sentir mesmo, né? Eu, quando eu tomei, eu era criança também, tinha uns 9 anos, 8, 9 anos. Precisaram 2 técnicos de enfermagem me segurar lá, porque o negócio foi feio. É bem doloroso, feio, realmente. muito ruim. Mas é melhor
do que uma cirurgia cardíaca. Com certeza. Falando em profilaxia, você pensando no paciente que chegou lá na urgência, né, com faringoamidalite, a gente tem à disposição a bezetacil, que deve ser dada para o paciente com menos de 20 quilos, é de 600 mil unidades, acima de 20 quilos, 1.200.000 unidades. E você pode fazer isso no paciente lá na urgência, e tem estudos que mostram se você fizer o tratamento adequado da faringoamidalite bacteriana, né, pelo Streptococcus, né, você pode, até o 9º dia de febre, você já reduz substancialmente o risco do paciente desenvolver a febre reumática. E por que a primeira opção está lá, bezetacil. E essa é a pergunta que eu quero trazer hoje para a discussão. Foi a nossa pergunta lá. Ainda existe febre reumática no Brasil? Sim, e bastante. E por que lá fora tem gente que utiliza, tá lá, você pode utilizar a amoxicilina, você pode, tá lá na diretriz, você pode utilizar. Mas por que aqui a gente prefere utilizar a bezetacil? Então, é um tratamento muito prático, né? Ele é dose única, né? Você faz ali na hora, dentro da própria urgência, a medicação. Não depende da adesão ao tratamento do paciente em casa, nem que ele tome adequadamente nos horários, né? E você já resolve o problema com dose única. O problema é que, lógico, mas na minha casa é diferente, a gente é consciente, é orientado, tudo bem, mas vamos falar em termos de Brasil, a gente sabe que a maior parte da população do Brasil é pobre, nem todo mundo tem acesso à informação. Começou a tomar o remédio, tomou 1, 2, 3 dias de amoxicilina, melhorou. Parou. Não precisa mais não tomar esse negócio não, tem criança que tem diarreia, né? Mas para com esse negócio. E aí não trata adequadamente. Exatamente. Então, esse é o problema, essa é a questão. Então, é bezetacil sem pena, não tenha pena. Lembre que você está oferecendo o que é melhor de tratamento. Mas ele tem alergia. Aí é outra coisa. Nesse caso de alergia, a droga de escolha é a eritromicina. Está lá na diretriz. Ok? Na profilaxia primária. Sim. E na profilaxia secundária, a droga de escolha é a sulfadiazina de prata. Tá? A questão de prova aí, quem vai se preparar para as provas de título aí, prova de residência aí, é isso aí. Tá? Não pode esquecer disso aí. Então, é bezetacil. Não tem outro remédio. É esse aí. Exatamente. E no caso da profilaxia secundária, vai fazer de 21 em 21 dias, como o professor estava falando, né? A partir de 2 semanas começa a diminuir o efeito, e aí antes que o efeito seja extinto, você toma uma nova dose, porque com o antibiótico circulando, né, fazendo efeito no seu organismo, caso você tenha contato com a bactéria, ele já está pronto ali para atuar, não precisando estimular o seu sistema imunológico a produzir mais anticorpo que vai causar a lesão, né, cardíaca. Porque o principal motivo do tratamento da febre reumática é você prevenir lesões cardíacas. Não é tratar não, viu, gente? Não é achar, eu tô com febre reumática a vida toda, tô ficando tomando remédio o tempo todo porque eu tenho ali, então fica tomando, não é isso, é prevenir, exatamente. E aí essa profilaxia secundária é feita até que idade? Vocês lembram? Depende. É o famoso depende. Depende, diga aí. Então, né, a gente tava até conversando sobre isso, não foi? Que a gente faz até os 21 anos, se não me engano, não é isso? Até os 21 anos ou até 5 anos de profilaxia. Vai depender de qual chegue primeiro, não é isso? Você vai falar que chegue mais longe. É verdade. Se você tem uma pessoa que a gente conhece que ela descobriu com 21 anos, então ela está tomando 5 anos de bezetacil. Se ela descobriu que com 18, então ela vai até os 23. Isso. Se ela descobriu com 13, ela vai até os 21 anos. Até os 21. Isso aí se ela não tiver lesão cardíaca, hein, pessoal? Isso. Se não tiver lesão cardíaca. Se ela tiver uma lesão cardíaca discreta, fez o ecocardiograma lá, tem um aí acometimento aumenta para reumático. 25, Para né? 25 ou 10 anos. 10 anos. Muito bem. E se ela já tiver uma lesão moderada grave? Aí aumenta para os 40 anos. 40 anos. Ou 10 anos. Não, 40 anos. Foi sempre 40 anos aí. 10 anos é se tiver lesão leve. Então, eu tinha visto que 10 anos você fazia também, ou 40 anos que chegasse por último. Não, é até 40 anos. Esse dia eu tirei uma paciente que ela completou agora 40 anos, felicidade. Né? E ficou felicidade. E a lesão dela está ainda moderada. Ela teve... algumas recomendações existem. Por exemplo, se for uma pessoa que ela é professora, está sempre muito exposta, então aí você tem lá recomendações. Você pode até continuar para o resto da vida, até que ela se aposente. E o critério do resto da vida também é quando você tem uma lesão cardíaca grave, trocar a válvula, aí você tem que ficar para o resto da vida tomando a bezetacil de 21 em 21 dias. Mas é ruim. Aí agora eu quero que você preste bem atenção. Para o que você estiver fazendo aí, preste bem atenção aqui, olha só. Se você não prestou atenção nesse podcast, preste bem nisso aqui agora. Dói. Eu não vou dizer que não dói porque eu já tomei. E dói pra caramba. Mas eu sou grato porque eu tomei um bezetacil. Uma furada de bezetacil. Doeu, mas eu tô aqui. Não tem problema nenhum hoje. Uma pessoa que ela tem a febre reumática e ela opera a primeira vez, digamos, com 20 anos na vida dela,
e ela troca a válvula. Essa válvula só vai durar no máximo 10 anos. Então a segunda cirurgia vai ser com 30 anos, se ela sobreviver à segunda cirurgia. A terceira cirurgia, pensando que vai sobreviver muito tempo, vai ser com 40 anos. Se ela sobreviver. Muita aderência, arritmias, o ácido começa a crescer, não faz acompanhamento correto. A quarta cirurgia, pouco sobrevive. E aí já vai estar com... Quantos anos a gente estava? 40, 50 anos agora. Ou seja, reduz substancialmente a expectativa de vida, né? da pessoa. A gente tá falando Então, de cirurgia cardíaca, uma cirurgia é melhor uma importante, né? bezetacil ou não é? É melhor uma bezetacil. Então, não tenham pena. Bezetacil é... E a gente Bom está falando aqui do tratamento, né, com bezetacil, mas é importante falar da prevenção porque é uma doença evitável à medida que você trate direito a sua infecção de garganta, né? A sua faringoamidalite. Então, assim, a principal forma de você prevenir é tratando da forma correta a sua faringoamidalite. Isso aí. Exatamente. Muito bem. E aí, vocês querem deixar uma mensagem final aí? Cuidem do coração de vocês. Às vezes a gente pensa em cuidar do coração, algo mais direto, mais específico, né, para a parte cardiovascular. Mas tem outras coisas que podem interferir também na nossa saúde cardíaca. Então fiquem atentos, né? Escutem nosso podcast, continuem acompanhando as nossas discussões e cuidem do coração. É isso aí. Ouçam o seu coração. E ouçam o nosso podcast.